Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vem, então, com a segunda parte do Política para Totós, com meus queridos João Moreira da Silva e João Maria Jonet. Primeiramente, chuchus, obrigada por terem aceito o Covid. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Obrigada por terem aceitado o convite. Como é que vocês estão? Estão felizes por estarem aqui hoje? Sem Covid, eu pelo menos, o João. Com algum Covid, mas contente por estar aqui hoje. Obrigada por terem aceitado. Pessoal, para quem não sabe aí de casa, o João Moreira da Silva é do Crônico e João Maria Jonet é tanto crônico quanto parágrafos. Se vocês quiserem explicar um bocadinho aqui dos projetos, para quem está em casa e ainda não conhece. Então, eu posso explicar o Crônico. Explica o Crônico. O Crônico foi uma plataforma criada em 2020 e o nosso objetivo foi criar uma plataforma para todos os jovens de Portugal poderem partilhar os seus textos, os seus cartoons, fotografias, todo o tipo de criação artística, literária, e no fundo para funcionar como megafone da nossa geração. Agora, passados 2 anos, lançámos a primeira edição da nossa revista, que eu recomendo muito. Se tiverem tempo, irem ao nosso site, jornalcronico.com, para darem uma vista de olhos na revista. Eu acho que foi o nosso melhor feito até agora. Parágrafo, que é muito menos interessante que o Crónico e que a revista do Crónico, que deviam mesmo ir ver. A ideia foi relativamente simples. Originalmente, era amigos meus, era o caso do João, por exemplo, às vezes mandavam mensagens a dizer: olha, o que é que se passou nos Estados Unidos, ou na Lituânia, ou na Argentina? E normalmente mandava assim umas mensagens, ou ligava-lhes e explicava, dizia o que é que tinha lido sobre o assunto, o que é que se andava a passar lá, não sei o quê. E disso partiu a ideia de pegar nesses bocadinhos de texto e começar a fazer posts, que ficaram primeiro posts de Instagram muito rudimentares. Hoje em dia já tem um bocadinho de design envolvido, apesar de, pronto, eu não ter o melhor sentido estético do mundo, como se vê pelo facto de eu estar a usar amarelo, mas pronto, acho que ficou uma coisa gira. Entretanto, eu também fazia stories a responder a perguntas, entretanto as pessoas começaram a querer ver a minha cara, que eu também achei curioso, e agora está uma coisa enorme que eu estou com dificuldade em controlar, mas que está a ser giro e que serve para informação política, seja aos domingos, quando as pessoas fazem perguntas sobre a atualidade, seja durante a semana, quando eu vou fazendo assim uns posts de resumo do que é que se está a passar, ou explicativos de uma situação qualquer, e pronto, e é isso. E é engraçado que ambos os projetos realmente cresceram muito e pronto, não é? Devido à grande qualidade de ambos. E eu acompanho os dois e recomendo, portanto, vou deixar na descrição, quem quiser dar uma olhadinha também. Bem, para quem é novo aqui e não está entendendo nada, gostaria primeiramente de dizer que este é um canal apartidário, independente, tá bem? Essa série se dedica um bocadinho a dizer alguns conceitos. Começamos com a Luísa e com a Bene no primeiro vídeo, não é? Explicando alguns conceitos básicos, digamos, para quem quiser entender minimamente sobre política. E agora nós vamos para a fase 2, que é entender um pouquinho mais sobre Portugal, sobre os partidos, sobre a história de Portugal e, enfim, a realidade do país agora. Bem, a Luísa e a Bene já tiveram aqui no último programa falando o que elas achavam que era, então, na visão delas, ser de direita, ser de esquerda, ser liberal, ser social. Então, eu queria perguntar para vocês, Joões, o que vocês acham que é ser alguém de esquerda ou de direita? O que eu sinto que distingue a direita e a esquerda, fazendo um disclaimer que tendencialmente as pessoas me têm colocado, como o Johnny acabou de fazer, mais à esquerda, e por sua vez o Johnny talvez mais à direita, mas como já vamos ver a seguir pela conversa, isto não é assim tão literal. Pelo menos em Portugal é que a direita diz-se querer saber. Há um exemplo bom que é aquela pergunta do compasso político, que é: consideras mais importante controlar a inflação ou o desemprego? Uma pergunta mesmo vaga, aí mesmo, e que não tem uma resposta óbvia, porque tendencialmente uma pessoa de esquerda vai dizer o desemprego. Porquê? Porque a pessoa de esquerda preocupa-se mais com a questão das pessoas, com a questão da empatia, o seu instinto automático vai ser que a pessoa não fique no desemprego, as condições materiais da pessoa. A direita vai dizer a inflação e vai dizer também
que é por se preocupar com as pessoas, mas numa lógica de as pessoas só podem estar bem se os mercados estiverem bem, se o mercado estiver a funcionar bem, o mercado só funciona bem. Se a inflação for se a inflação for controlada, mas isto aqui já é uma direita que aceita mexer no mercado. Agora, neste sentido, o que eu quero dizer é, acho que a esquerda tem um instinto para se preocupar automaticamente. Eu quero dizer com pessoas e quero dizer um certo foco, talvez no lado cultural, no lado sociológico. Isto não significa que a direita não o tenha. Conheço pessoas empáticas de direita. Está aqui uma pessoa. Por isso, tenho alguma dificuldade em distinguir. E pronto, e por esta lógica, a direita seria quem se preocupa talvez mais com questões económicas, por acreditar que elas vão beneficiar a sociedade, que tratar dos mercados e liberalizar os mercados vai beneficiar em última análise as pessoas. Isto é uma definição incompleta e vaga que eu agora vou passar para o Joné e ele vai desenvolver. Eu acho que a definição está ao nível da pergunta, não é? A pergunta deixa muitas dificuldades para uma pessoa. Quem me ensinou a melhor diferença entre a direita e a esquerda foi o Ricardo Araújo Pereira na Visão, quando eu tinha para aí 8 anos. E antes eu não vi nenhuma melhor, que era a pergunta que ele dizia que era a maneira como ele ensinava às filhas dele, que era se elas punham a igualdade à frente da liberdade, esquerda, ou a liberdade à frente da igualdade, direita, como valor fundamental da ação política delas. Eu gosto dessa definição, de uma definição de, lá está, como o João dizia bem, de estar mais focado na liberdade de poder fazer o que se quer, ou no acesso mais ou menos ao mesmo para todos, nesta luta. Mas depois a direita e a esquerda dependem, como o João dizia bem, dos sítios onde está. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo. Na União Soviética, a extrema-direita seria a social-democracia europeia, a extrema-esquerda eventualmente poderia ser o trotskismo, mas isto se fosse em termos de organização social. Se fosse em termos de ligação com o estrangeiro, se calhar a direita era o stalinismo e a esquerda o trotskismo, a direita era o trotskismo e a esquerda o stalinismo, ou seja, no sentido da maneira como viam a revolução como internacionalista ou não, depois isto entra noutros conceitos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que depende sempre do sítio onde estamos. Eu acho que se for para fazer a definição em Portugal, a minha definição da direita e da esquerda em Portugal é que a direita portuguesa é uma direita tendencialmente reformista, interessada em alterar a ordem constitucional que sai do 25 de Abril, num sentido mais liberal, num sentido mais neutro ideologicamente, mas no sentido de afastar da esquerda ideológica, e a esquerda é mais conservadora, com C pequeno, como os americanos gostam de dizer, no sentido de querer manter ao máximo as conquistas e as tradições constitucionais que surgem no pós-revolução. Ou seja, nesse sentido, o que nós associaríamos como traços de esquerda e direita em Portugal até podem estar de alguma maneira invertidos. Nós vimos, por exemplo, a campanha eleitoral do João Ferreira em 2021 é uma campanha de defesa total da Constituição como ela está, que é uma coisa comum à extrema-direita norte-americana. Depende do ponto de partida, depende do ponto de chegada. Na minha maneira de ver a política e na maneira como olho para Portugal, diria que a diferença está aqui. Está em querer manter os valores de Abril inalterados ou adaptá-los à atualidade ou mais ao centro, se quiser. Então, vocês diriam que, em relação ao resto da Europa e mesmo do resto do mundo, Portugal é um país de direita ou de esquerda, ou então uma esquerda diferente? Como é que é? Eu acho que um americano que chega à Europa, ou seja, eu acho que nós temos um sistema muito influenciado por França, talvez, pela Alemanha, enfim, pela Europa Central, Europa do Sul, e pelo menos culturalmente, eu acho que um americano vai sempre achar que estes europeus, não os europeus de leste, que é outra questão, e, enfim, vai achar que somos de esquerda, porque acreditamos numa intervenção, mesmo as pessoas mais de direita em Portugal, sem ser agora a Iniciativa Liberal que apareceu e começou a ganhar mais preponderância, e o Chega não percebeu ainda, mas em geral existe um consenso sobre a intervenção do Estado, sobre um Estado, e até um certo consenso sobre um Estado forte, que é uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é visto como uma coisa muito de esquerda.
A Iniciativa Liberal diz que quer um Estado pequeno, mas forte. Sim, ou seja, sim, eu acho que nós para o mundo, Portugal, os meus amigos que não são portugueses, quando eu lhes digo que temos o Partido Socialista a liderar, eles acham sempre que nós temos aqui uma ditadura socialista, que não temos, acho que é importante deixar isso claro. De vez em quando. Mas em termos da minha perspectiva, não somos um país, não somos um país que haja um respeito intelectual e cultural pela esquerda, principalmente pelo 25 de Abril, provavelmente. Mas não sei, o que tu achas, Jana? A minha leitura depende para dois lados, não é? Por um lado, nós somos um país que surge, estava a falar de pontos de partida há bocado, nós somos um país que surge constitucionalmente e politicamente em resposta a uma ditadura de extrema-direita. E como tal, era normal que surgisse um bocadinho à esquerda do centro. Mas esse bocadinho parece-me muito pequenino do ponto de vista da Constituição, pelo menos das partes que interessam. Entretanto, foi revista nesse sentido também. Mas acho que houve pulsões pós 25 de Abril para puxar a Constituição mais para a ideia de uma República Popular de estilo da Europa de Leste. Depois foram combatidas por um Partido Social Democrata, que é o PS. Isto é confuso, mas falar de Portugal é falar de confusão terminológica. E depois foram puxadas mais para a direita por um Partido Social Liberal e por um Partido Democrata Cristão, o PSD e o CDS. Isso está tudo dentro do que os europeus normalmente veem como centro. Nos europeus e no Ocidente em geral. E é, por exemplo, semelhante ao caso da ordem constitucional francesa, que surge após uma monarquia absoluta e surge após um regime de direita. É diferente da ordem constitucional espanhola, que é uma reforma e não uma revolução, e que, portanto, é mais centrista do que a nossa. Diferente da alemã, que é numa resposta a um regime de tal forma tenebroso que tenta ser o mais consensual possível. Todos os países têm origens constitucionais diferentes. Falámos também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma origem muito liberal, porque se sentiam muito condicionados nas suas liberdades individuais na altura da construção da ordem constitucional, que é a mesma razão para o Reino Unido ter uma ordem liberal como tem atualmente. Tudo isto pode mudar, mas isto para dizer que eu acho que, do ponto de vista das instituições, da cultura política, um bocadinho mais ao centro-esquerda do que ao centro-direita. Do ponto de vista do eleitorado, das preferências políticas, da maneira como estes partidos depois se comportam, acho que Portugal é um país maioritariamente conservador, com C pequeno, lá está. É um país com pouca abertura para a mudança rápida, com pouca abertura para a revolução, para a transformação e modernização, tanto na sua esquerda como na sua direita. Nós agora temos um partido anti-imigração em Portugal, quando há tipo 7 imigrantes a entrar em Portugal por ano, mas imigrantes que não sejam podres de ricos e com visto gold. Temos um partido anti-imigração. Portanto, há sempre a mais pequena alteração deste país que foi sociologicamente muito homogéneo e se gaba de ter as fronteiras mais antigas da Europa. É vista com muita desconfiança pelos portugueses. Portanto, eu diria que se existisse um partido em Portugal conservar o mundo, mas social-democrata na economia, esse partido seria um partido de sucesso extraordinário. É, aliás, isso um bocadinho que o líder atual do PSD tenta fazer. E pegando aqui um pouquinho na ditadura e depois na Revolução de 25 de Abril, depois também na crise de 2008, etc., como é que vocês acham que a história de Portugal foi moldada? Ou seja, quais vocês consideram que foram os principais acontecimentos para Portugal ter a realidade política que tem atualmente? Padeira de Alves Barrota, em primeiro lugar. Estou a brincar. Mas começa lá tu com esta, Jónia, depois eu quero acrescentar a seguir. Ok. Eu diria que o acontecimento mais importante, ainda hoje disse isto, e está no meu texto na revista do Crónico. O acontecimento mais importante para mim desde a Revolução do 25 de Abril e com mais impacto no dia-a-dia das pessoas é a integração europeia de Portugal. Uma coisa que o Estado Novo, do ponto de vista político, limitou extraordinariamente, sendo que do ponto de vista económico acabou por aderir à EFTA, à Organização do Comércio Livre Europeu. Portanto, houve ali uma posição meio ambígua, mas como politicamente não tínhamos condições para entrar, estávamos sempre vedados das maiores vantagens da Comunidade Económica Europeia. E acho que isso estruturalmente provocou um atraso enorme. Eu, aliás, gosto de deixar isto bem claro. Acho que o Estado Novo
pela maneira como se prolonga, pelo estilo de liderança, é a coisa que mais atrasou Portugal que alguma vez aconteceu no país. E é das opções de políticas públicas mais suicidas que eu já vi de toda a política comparada que analiso em diferentes países, é das opções políticas mais suicidas. É tudo errado. Os ventos da mudança estão a soprar para um lado e estamos a tentar pará-los com um catavento pequenino. Não fez sentido nenhum do princípio ao fim, desde a austeridade dos anos 30, quando se estava a expandir o Estado Social e que provocou uma porrada de mortes no interior, depois à maneira como se teve uma posição ambivalente em relação aos refugiados e se tentou expulsar o máximo de refugiados judeus que vinham da Alemanha possíveis, não é? Houve uma data de grandes talentos académicos que passaram para Portugal e foram imediatamente recambiados para os Estados Unidos por antissemitismo do regime. Depois a não democratização e a aposta na agricultura nos anos 50, que levou Portugal a não apanhar a onda dos 30 gloriosos de crescimento na Europa Ocidental, o foco desmedido na colonização e nas colónias, que era um modelo completamente gasto, em que se gastou, nos anos 60 gastava-se metade do orçamento de Estado de Portugal na guerra colonial. É absolutamente abstruso e tudo isto após ano a mandar milhões de portugueses, para um país com este tamanho, não é? Milhões de portugueses para o ultramar e a traumatizar gerações que depois foram completamente deixadas ao abandono do ponto de vista das doenças mentais que daí retiraram. O Estado Novo acabou por produzir em Portugal, com todos estes erros, com toda esta tacanhez e estupidez, um atraso que nós ainda hoje pagamos muito. Portanto, tudo o que nós conseguimos para ser um país que está mais ou menos dentro do crescimento europeu é uma grande vitória para a quantidade de mal que conseguiram fazer naqueles 50 anos. Sim, eu acho que não há como discordar que em relação à nossa história mais recente, ou pelo menos ao nosso dia-a-dia, o que mais influencia é a entrada na CE e a ditadura. Acho que é o que mais influencia. Assim, pondo as coisas no plano grande, ou seja, nós tivemos 500 anos de imperialismo, não é? Nós tivemos desde a altura de Ceuta e de Goa, com a África, ou seja, a nossa identidade, a identidade de Portugal. Isto é o que o Eduardo Lourenço explica muito bem. A questão da identidade portuguesa é sempre criada à base do império, do imperialismo, mas sempre com uma relação muito complicada, que é sempre atrás daquelas grandes potências de Inglaterra e de França, mas sem nunca ter o poderio económico, sem nunca ter essa capacidade. Ou seja, uns colonizadores de segunda que também se querem sentir perto daquela civilização, ou seja, civilização com C grande, aquela obsessão a partir de uma dada altura, principalmente a partir principalmente desde o ultimato britânico, ultimato 1, ou seja, que desde aí uma opção em querer ser também parte da piscina dos grandes, mas ao mesmo tempo não ser, porque Portugal nunca teve esse poderio económico. E por isso, essa relação isto tem muito a ver com o nosso dia-a-dia, com a questão, com as piadas que nós fazemos rebaixar os portugueses, este humor de estar sempre assim meio lógico, meio melancólico, mas ao mesmo tempo sempre ir buscar ao passado. A um passado que muitas vezes não existiu, que normalmente não existiu, esse passado fantasiado, esse passado do Império e da missão Muito agarrado aos civilizadora. descobrimentos. Sim, muito agarrado à ideia dos descobrimentos, como nós estudamos exatamente, a estudar os Lusíadas, a estudar Camões, tudo que a literatura portuguesa tem referências diretas ou indiretas. A literatura portuguesa, do Plano Nacional de Leitura, não todo o Plano Nacional de Leitura, porque esse tem autores como Yacoto, Tiago Alusa, autores africanos, mas o que nós damos Diz? O próprio hino começa com Heróis do Mar, Nobre Povo, Sim, que é logo uma ou referência. seja, enfim. Sim, e portanto, nesse sentido, isto tudo para dizer que chegamos a um ponto em 74, e a partir de 74, depois com as descolonizações, com as várias descolonizações, em que em coisa de 2 anos, o império sobre o qual um país construiu a sua identidade durante séculos, desaparece. E não fez assim grande furor. E nesse sentido que eu estava a fazer do Eduardo Lourenço, que ele escreve em 78 a dizer: pois por agora parece que das duas uma, ou toda a gente fingiu que não se passou nada e adormecemos, ou há uma ferida que daqui a uns anos vai abrir, que eventualmente vai abrir. E agora, aqui estamos nós, no nosso dia-a-dia, quando se fala de racismo, e fala-se cada vez mais abertamente, como sabemos,
Black Lives Matter, tudo isso, acho que qualquer pessoa da nossa geração está ciente. Fala-se bem, mas não se consegue despegar este conceito do colonialismo, do imperialismo. E, portanto, chegamos outra vez ao ponto de onde saímos e de onde sempre tivemos, que é a nossa relação com o Império Português. A questão é, desta vez, a nossa geração, ou pelo menos como eu espero, mas se calhar não vai ser assim, vai ter capacidade de analisar criticamente e de não construir a sua identidade com base nisso. Mas isso influencia muito o país do dia de hoje. Talvez de forma mais discreta, talvez mais em manifestações culturais, mas obviamente que quando me dizem, mas discutir essas questões da descolonização e de história e pronto, essas questões mais teóricas não vão pôr o pão na mesa de ninguém, não vão mudar as condições materiais das pessoas imediatamente. Eu digo sim, de facto não. Eu desconstruir o conceito de descobrimentos não vai dar um salário estável a uma... Mas analisar a nossa cultura de forma crítica a longo prazo, principalmente quando falamos de temas de discriminação, de racismo, obviamente vai moldar as nossas instituições, e ao moldar as nossas instituições vai moldar as nossas políticas públicas, vai tornar as nossas políticas públicas mais democráticas e inclusivas. Portanto, isto para dizer, a entrada na CEE e analisar a ditadura tem efeitos, e dá para observar efeitos materiais talvez mais imediatos, principalmente a CE com as questões das estradas e os fundos europeus, e ainda agora a bazuca europeia. Vamos ver condições materiais muito rápido. A bazuca europeia vai dar empregos imediatos para o ano. 80% deles em Lisboa, pronto, isso é outra questão. Mas aí está, mas estas questões do colonialismo, do imperialismo e da identidade portuguesa também têm de ser faladas e desconstruídas, porque a esquerda não pode, normalmente a direita tem o monopólio de falar do nacionalismo e do país, e a esquerda não pode deixar que isso aconteça, porque as pessoas não vão simplesmente abdicar de ser portuguesas, por muito que nós achemos que na esquerda haja, pelo menos na esquerda mais liberal, um consenso de que o nacionalismo é parvo, de que pensar na pátria é parvo. Sim, obviamente que é parvo, é tão parvo como qualquer outra construção social, mas se dá sentido às pessoas, temos de pensar nela também temos de pensar nela de uma forma de esquerda, digamos assim. Olhando um bocadinho aqui para o pós-revolução, né, como é todo esse passado histórico mais para o passado, tem de ser conversado também, mas olhando também um pouco mais para os eventos recentes, vocês consideram que teve um impacto positivo no país, tendo em conta depois também a crise de 2008, que também vai afetar muito Portugal? O que vocês consideram que é o balanço? Eu agora, tendo em conta que trocamos a ordem, vou-me lançar a esta. E até lançar-me para dar aqui um seguimento à resposta do João. Se há momento histórico e construção política que permite nós criarmos uma ideia de ser, de estar neste pequeno espacinho e representar esta parte do mundo, que não seja baseada, como a identidade nacional portuguesa sempre foi, em ou bater em espanhóis, ou bater em muçulmanos, ou bater em pessoas um bocadinho mais escuras do que nós, a Europa é essa coisa. A Europa é essa... Sei que há muita gente que não gosta disto e eu próprio não sou o maior fã da coisa da identidade europeia, porque a história da ideia da Europa se lhe diga, mas há uma ideia da Europa positiva, um espaço de encontro, uma espécie de subcontinente dentro da Eurásia, onde se permitiu o encontro entre os vários continentes restantes, um espaço de troca de ideias, de enorme desenvolvimento social e político, que não seria verdade para a Europa há 500 anos, ou se calhar até há 300 anos, tal como se calhar seria verdade para o Médio Oriente há 800 ou 900 anos, ou para a China, em outros momentos da história, ou mesmo para a América Central e do Sul, mas neste momento histórico, ainda podemos pegar nessa identidade europeia e fazer dela alguma coisa de positivo, alguma coisa ligada às ideias das luzes, porque de facto o primeiro grande momento emancipatório, no sentido de o Estado adquiriu um poder brutal e as pessoas acabaram de recuperar algum desse poder ao Estado. A primeira vez que isso acontece na história do mundo com muita evidência é em França, em 1789, durante a Revolução Francesa, e depois nas revoluções liberais seguintes. Porque é que isto
Porque é que isto importa? Isto importa porque aí teríamos uma razão de ser que não seria bélica, negativa, e nesse sentido acho que temos muito a aproveitar da Europa. Na outra vertente, que falaste mais, na económica do desenvolvimento, o espaço de mercado único, o espaço de abertura comercial dentro da Europa, tem-se revelado absolutamente fundamental para o crescimento da economia portuguesa. Apesar de ter uma série de questões envolventes, nós entramos com um péssimo timing na União Europeia. Entramos no fim da aposta na agricultura da PAC, já se estava a apostar menos e nós ainda tínhamos uma economia muito agrária, isso acabou por ser uma dificuldade grande. Entramos numa altura em que viemos de um período revolucionário em que houve muita descapitalização da economia, por fuga de capitais, por nacionalizações, por má gestão. Tudo isto criou problemas na nossa entrada que nos levaram a entrar muito no pelotão de trás. Depois, apostamos num modelo de desenvolvimento, que acho que é muito difícil dizer neste momento que foi o modelo certo, não é? O modelo da ligação através de estradas na aposta do transporte individual. Tudo isto foram erros históricos que nós pagamos ainda ao nível da maneira como mexemos os nossos fundos europeus. E pronto, e para mim essas são as grandes questões que nós podíamos ter aproveitado de maneira diferente e ainda vamos a tempo com os novos fundos europeus. Olhando para dentro de Portugal, João Moreira da Silva, JMS, você poderia fazer uma breve apresentação dos partidos portugueses? Tendo em conta que, né, todos são complexos, como é óbvio, a gente vai tentar aqui um pequeno resumo, um pouco histórico também, um pouco das medidas pelos quais prezam. Então, assim, desculpa. Eu acho que devíamos dividir entre nós. E eu podia fazer os partidos da esquerda, que são muitos, e o Joné pode fazer os da direita, e depois cada um dá a opinião sobre os outros, porque, no fundo, nós vamos ter bias em relação a alguns partidos, e, portanto, isto não é uma análise totalmente imparcial, mas acho que por questões de divisão. Claro, e é importante também realçar que, né, em cada questão, cada partido tem a sua posição, etc. E isso vai se alterando. Exato. Mas, mais ou menos, costumam estar por onde? Qual é o vosso espectro político? Imagina, o meu é um espectro político muito complicado, por isso eu vou dizer em relação aos partidos que há, porque, ou seja, nós à esquerda temos, da esquerda para a direita, digamos assim, no Parlamento tens o PC, tens os Verdes, tens o Bloco de Esquerda. PC que seria, lembra que estamos falando para pessoas que podem não conhecer todos os partidos. Tens o Partido Comunista Português, tens o Partido Os Verdes, que foram eleitos em conjunto na CDU, Coligação Democrática Unitária. O João diz que são o mesmo partido. Há quem discorde, nomeadamente os militantes de ambos os partidos. Portanto, PCP e Verdes fazem assim. Depois temos o Bloco de Esquerda, depois temos o Partido Socialista e depois temos, e antes do Partido Socialista temos o LIVRE também, e por fim o PAN, Partido de Natureza, Animais e Natureza, que se considera de centro, mas que tendo em conta o seu alinhamento com o Partido Socialista, com o PS, podemos dizer que é da esquerda portuguesa. Lá está, a questão de ser de esquerda ou de ser da esquerda portuguesa. Isto é a esquerda portuguesa. Pronto. Mas a esquerda portuguesa funciona de uma forma estranha e, portanto, nós temos um PS, que é um partido teoricamente socialista, que é um partido na realidade social-democrata. E voltamos à questão que o Joana disse. Uma pessoa do Partido Comunista normalmente dirá que o PS não é de esquerda. E mesmo uma pessoa do Bloco, dependendo da aula do Bloco, porque o Bloco de Esquerda é um conjunto de várias linhas de pensamento da esquerda. Há pessoas trotskistas, há pessoas de base mais marxistas, maoístas. Penso que maoístas não se metem no Bloco, não todos para o MRPP. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é que há uma grande diversidade ideológica no Bloco e eles próprios, muitos deles, das entrevistas que eu já ouvi, não gostam de se colocar numa caixa. Gostam de se considerar que são uma espécie de para-raios vou falar a palavra, de agregador de várias ideologias da esquerda. Pronto. A palavra era bloco. Bloco.
Não, eu estava a pensar em umbrella, em guarda-chuva. Pronto. E, e depois, mas aí está, portanto, nós temos o PS, que é assim um partido mais reformista, um partido mais de status quo. E na verdade eu também não considero muito o PS um partido especialmente de esquerda por várias razões. Por razões de políticas que fazem na medida em que são muito mais reformistas do que, não sei, do que como estava aquela divisão que o João estava a fazer há bocado entre o revolucionário e o reformista, ainda que eu perceba que um partido no poder de uma democracia liberal, por inerência, não vai poder ser revolucionário, senão não faz sentido liderar uma democracia liberal. Acho que certas, por exemplo, a queda do governo agora, por não aumentar o salário mínimo, acho que são questões, e a própria dinâmica de poder do PS em Portugal, que isso é outra questão, a forma como, a forma muito pouco transparente como se deram alguns processos no passado, a forma como o PS funciona em Portugal, em geral, faz-me levar a que um partido assim não pode ser um partido de esquerda, porque um partido de esquerda é um partido que se preocupa precisamente com quem não faz parte de uma determinada elite e as chamadas pessoas comuns. Somos todos nós, não é suposto ser uma elite. Não é bem, porque esses conceitos já estão um bocado em desuso, mas o que eu quero dizer é o PS é um partido demasiado elitista para ser de esquerda, na minha opinião. É o que eu quero dizer. Pronto, depois o Bloco tens uma esquerda mais, talvez mais, que é mais esta esquerda nova, nova que é velha, mas que está mais ajustada aos novos tempos da questão. No fundo, fazer política através de TikToks. Acho que é essa a minha leitura do Bloco. Que não é, se calhar eu digo isto e parece uma coisa dita com desdém. Não necessariamente, é um partido que se ajusta mais, talvez, à nossa geração em relação a questões mais identitárias, que fala muito da questão do racismo, a questão dos direitos LGBTQ+. E portanto, que faz mais parte da cultura pop na política, digamos assim. Pode ser criticado por talvez estar a perder alguma ligação com as bases do antigo proletariado, que antigamente era antigamente e atualmente ainda é quem trabalha a terra, digamos assim, quem está nas fábricas, mas como sabemos, os trabalhadores não são os mesmos que eram na altura dos anos 60, portanto hoje em dia uma pessoa que trabalha no call center, uma pessoa que entrega comida no Uber Eats, uma pessoa, enfim, o conceito muda e há quem diga que às vezes o Bloco pode estar a perder algum desse eleitorado. E depois o PC, que é um partido mais trabalhista, um partido mais ligado às bases, que é um partido que gosta mais de que, em vez das redes sociais e de campanhas, apesar de usar as redes sociais cada vez mais, é um partido mais de base, um partido que trabalha no campo, um partido que aposta em falar diretamente com as pessoas nos seus locais de trabalho. É um partido que eu consideraria trabalhista, no sentido em que é um partido que tem medidas para bem, para quem é menos privilegiado do país, para quem recebe menos dinheiro, para quem é esquecido pelo Estado. É um partido assim mais, como é que eu ia dizer, com uma organização mais coletiva, menos à procura de ícones, menos à procura apesar de termos o Jerónimo de Sousa e mais recentemente o João Ferreira, é um partido que tenta descentralizar nesse sentido essa organização. E talvez há quem diga que é mais conservador, o João nem vai dizer que é mais conservador. Eu diria que é diferente. Eu diria que é progressista precisamente por pôr medidas baseadas no marxismo-leninismo, que são por si progressistas, mas que ao mesmo tempo não quer perder o contacto com as bases do nosso país. E como nós sabemos, as bases do nosso país não são as bases de Lisboa. Isso é uma coisa importante em questões culturais. Portanto, muitas vezes os avanços culturais que existem numa parte do país não são as mesmas em todos, e o PC, nesse sentido, faz um jogo de tentar ser mais equilibrado. Já me estendi imenso e não disse nada de onde é que eu me identifico, mas tentei fazer um apanhado da esquerda por alto. O livro depois coloca-se ali entre o Bloco e o PS, em que eu fui ok. A malta percebeu que tu votas no PCP, João. Não ficaram grandes dúvidas. Ok, e os verdes, o livro e o PAN, o que diferencia um pouco, assim, só para percebermos? O LIVRE foi o partido que foi criado como dissidente do Bloco de Esquerda,
mas que hoje em dia, por exemplo, o Rui Tavares, que é a cabeça do LIVRE a Lisboa, coligou-se com o Fernando Medina nas eleições à Câmara Municipal de Lisboa e não com a Beatriz Gomes Dias do Bloco de Esquerda. Ou seja, podemos dizer que o LIVRE começou e continua a ser um partido que também se fala muito destas questões da nova esquerda europeia, a questão do rendimento mínimo universal, as questões muito do ambiente, e portanto que é uma coisa que vemos muito pela Europa, mas que agora parece, eu diria que está mais próximo de alguma forma do Partido Socialista, até uma esquerda. O Rui Tavares disse no outro dia que não é o Bloco nem o PC por não ser marxista-leninista. Depois outras pessoas dirão se o Bloco é marxista-leninista ou não, mas isso é outra questão. E não é o Partido Socialista por não ser social-democrata. Ou seja, eu acho que ele disse uma coisa assim deste género. No fundo, ele situou-se entre os dois. O PAN diz que surgiu como um partido de defesa dos animais e foi encontrando a sua ideologia ao passar do tempo. Eu, sinceramente, colocaria o PAN num espaço muito parecido com o do PS e do LIVRE, dependendo das políticas. E os Verdes, pelo nome, é um partido ecologista, pelas ações, é um partido que costuma estar lado a lado com o PCP. Mas com as suas diferenças, senão não eram partidos diferentes. Mas eu vou ser sincero, eu não conheço a fundo os Verdes para estar a comentar a sua política. Joné, direita. Eu, antes de mais, queria dizer que concordo com algumas das leituras do João. Diria, se calhar, até que o PS, mais do que um partido social-democrata, o PS é parecido com alguns partidos social-democratas europeus, com o Partido Social-Democrata da Roménia, com o Partido Social-Democrata da Eslovénia. É um partido social-democrata com bastantes conservadores, sociais, bastantes para o que é normal num partido social-democrata, entenda-se, com uma posição económica marcadamente ao centro. Aliás, o argumento que eu gosto, que o PS foi dos primeiros partidos a adotar a terceira via, ou seja, a adoção do capitalismo por um partido socialista, que aconteceu depois com a maioria dos partidos social-democratas da Europa e do mundo. O PS foi dos primeiros a fazê-lo, com António Guterres, antes da presidência Clinton, antes do governo Tony Blair. O PS já lá estava a aceitar o papel preponderante do mercado, e isso faz com que o nome Partido Socialista não faça sentido nenhum. Portanto, nesse sentido concordo com o João, até no sentido em que ele diz que não é verdadeiramente um partido de esquerda, porque se nós formos fazer a divisão esquerda-direita entre partidos de conservadores ou liberais, portanto, capitalistas ou tradicionalistas, e partidos socialistas, o PS não é um partido socialista. Portanto, até a colocação na direita percebe-se perfeitamente na esquerda mais radical portuguesa, não é? Porque está à direita deles, e percebe-se no geral, porque é um partido pouco de esquerda, e aliás mostra-o frequentemente. Seria descabido ver um líder do Partido Socialista francês ou alemão ou mesmo holandês a visitar o Viktor Orban e a fazer-se muito amiguinho dele. O PS é um partido muito mais pragmático e muito mais centrista do que a maioria dos partidos. Portanto, aí concordo totalmente com o João. Nesta distinção Bloco-Livre, acho que é interessante falar também do facto do Bloco e do Livre serem basicamente versões diferentes de um ideal de socialismo democrático / socialismo utópico, ou seja, uma tentativa da esquerda marxista mais moderada ou da esquerda marxista menos ortodoxa, digamos assim, de se tentar reinventar num primeiro momento o Bloco, depois num momento seguinte o Livre, e, portanto, com os condicionantes da modernidade que essas coisas impactam. O PAN também devido que lhe chamasse um partido de esquerda, na verdade. Acho que o PAN é um partido de animais e tem posições pouco claras em relação à maioria dos assuntos. O PCP e o Partido Ecologista aos Verdes acho que são os partidos em que se calhar discordamos mais na visão. Eu acho que até diria que o Bloco se calhar até se pode considerar numa certa social-democracia, numa social-democracia mais clássica, daquela que surge imediatamente a seguir às internacionais, as primeiras internacionais socialistas. O PCP, marxista-leninista, diria que já com muita adaptação à modernidade, sendo que concordo com o João quando ele diz que o PCP
é de facto o Partido Trabalhista Português, é o único partido que surge diretamente dos sindicatos e da força sindical. E é de facto o partido que representa quem está fora de Lisboa. Agora, há cada vez menos portugueses fora de Lisboa, que também não abona muito a favor do PCP. Só metade do país vive nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto só, portanto, logo aí cria bastantes dificuldades a qualquer afirmação de um partido que não queira representar isso. Depois ainda acrescentas a isso o medo que muitas pessoas têm histórico do PCP, principalmente no Norte e nos Açores e na Madeira há muito anticomunismo primário, como os comunistas gostam de dizer, mas no geral acho que a análise do João está boa e espero que ele depois, acho que a minha da direita também conseguiu ser um pouco enviesada. Mas começando pelo partido que toca mais no centro, o PSD é um partido que de facto surge na direita dentro da Revolução, não é? Porque a Revolução tinha 3 tendências, uma socialista-democrática, uma social-democracia mais clássica, uma social-democrata mais moderna, no sentido mais pragmático dos sociais-democratas desse tempo, dos suecos, dos alemães, e um marxismo-leninismo mais ortodoxo, mais ligado diretamente à União Soviética. Estes são os 3 partidos que fazem a Constituição Portuguesa, porque o CDS não vota a favor da Constituição Portuguesa. O CDS entra no espaço democrático português em oposição ao processo revolucionário, ao MFA e à Constituição como ela estava a ser feita. Portanto, o CDS é um partido já fora do quadro inicial da democracia portuguesa, portanto, mais longe do centro do que é o eleitor português. O PSD faz a transformação de ser o partido mais reformista dentro dos partidos de inspiração socialista para depois ser um partido de tal forma reformista, também isto é argumentável e eu comungo dessa leitura, muitas das pessoas iniciais do PSD eram anticomunistas e sendo anticomunistas e antimarxistas nunca estariam interessadas em manter aquilo no longo prazo, era uma espécie de método de sobrevivência dentro do sistema político, dizer tipo, isto é o mais à direita que eu consigo estar dentro do quadro político atual. Aliás, é por isso que o Sá Carneiro perde 44 dos seus deputados, dos seus 81 deputados, perde 44 logo nos primeiros anos, na primeira legislatura, depois das primeiras legislativas portuguesas, porque ficou claro que ele não ia fazer um partido social-democrata, ia fazer um partido, que foi o que o PSD se tornou a seguir, um partido que anda entre a tradição europeia do conservadorismo democrata cristão, ou seja, intervenção do Estado, Estado de Providência, apoios sociais, mas sempre no sentido de que o Estado Social seja o mais pequeno possível, no sentido de que as pessoas devem ter dignidade no trabalho, dignidade na família, sempre num tom menos conservador e menos focado nisto que o CDS, que foi o partido que nessa altura defendia mais isso, mais a democracia cristã clara, mas um partido que na altura podíamos chamar, e faz sentido na maneira como depois se integra num partido europeu, um partido social-liberal. Aliás, o PSD fez parte dos liberais europeus até meio dos anos 90. Um partido social-liberal com tendências conservadoras e com tendências social-democratas, chamadas tendências social-democratas reformistas, porque não se reviam na do PS, mas o PSD é isto até 85. Depois tem um líder que é Cavaco Silva. O PSD também sempre viveu um bocadinho dos seus líderes. Tem um líder que é Cavaco Silva que guina claramente o partido à direita e tenta conquistar a totalidade do eleitorado do CDS e nesse sentido faz um apelo claro. Há uma coisa gira de notar que é nos discursos dos líderes do PSD no Congresso, quando é que se começa a dizer Portugal e para de se dizer os portugueses, e é mais ou menos por esta altura em que começa a entrar uma defesa mais clara da maneira, da mundivivência de direita que havia no Estado Novo, sem a parte da ditadura, obviamente, mas de orgulho na nacionalidade, de crítica direta às opções socialistas do PREC, que já vinham de Sá Carneiro, mas que se reforçam com o Cavaco, que é depois quem aposta em integrar não sei se isto será de conhecimento geral, mas 1 milhão de portugueses, 1 milhão vieram para Portugal vindos das ex-colónias no espaço de um ano, num dos maiores airlifts da história, e essa população toda vinha com muita raiva ao processo revolucionário
acabou por se ancorar no CDS e depois foi conquistada no PSD. E o PSD foi-se transformando progressivamente, depois entra no PPE, num partido que tem liberais e tem conservadores e ainda tem um bocadinho de malta que é meio nostálgica em relação ao tempo em que era social-democrata. E, no geral, esta malta nostálgica do tempo em que era social-democrata junta-se a malta não ideológica que quer o poder pelo poder, pelo menos é o estado atual das coisas, e constrói uma solução maioritária dentro do partido, que é um partido de poder, e portanto tem muita gente não ideológica, muitos tecnocratas, muitas pessoas que querem ocupar cargos públicos por ocupar cargos públicos, muitos centristas sincréticos, é o nome que se chama isto, é malta sem uma ideologia muito clara, que é quem neste momento manda no PSD. Se tivesse ganho outra pessoa, que não aconteceu por 1000 e poucos votos, mandariam os liberais e os conservadores, e normalmente o PSD anda entre uma coisa e outra, mas estará dentro do que é um partido liberal conservador português. O CDS passou de ser um partido democrata cristão de tradição europeia para passar a ser um partido conservador de estilo anglo-saxónico, e isso acontece com a mudança de Freitas do Amaral para Paulo Portas, e desde aí até aqui. O anglo-saxónico inclui muitas referências, inclui uma herança da democracia cristã que é a referência ao catolicismo, ao Partido dos Católicos, e foi durante muito tempo. E portanto o CDS é um partido que, não sendo confessional, é quase, e é um partido conservador clássico. Depois temos os liberais, que surgem com uma ideia de agregar todos os liberais portugueses, da ideia do és liberal e não sabias, de toda a gente que tenha tendências liberais do ponto de vista político e social ou económico e social é liberal, para se transformar, e isso era a tendência original com o Carlos Guimarães Pinto, ou imediatamente a seguir a original, para se transformar num partido liberal de direita. E um partido liberal de direita que claramente se enquadra no espaço político da direita na sua visão social, apesar de ser a favor da legalização de determinadas coisas, não é um entusiasta da sua defesa, não é um partido progressista socialmente, é um partido liberal socialmente, que permite que as coisas se façam, mas não faz qualquer ativismo para que elas se façam. Portanto, um partido liberal clássico socialmente, mais do que um partido liberal moderno, não é progressista nesse sentido. E pronto, muito na direita, muito focado no liberalismo económico, de Hayek, de Friedman, que é só uma das correntes do liberalismo, não é? Porque a corrente keynesiana, por exemplo, do liberalismo está muito mais presente nos centristas do PSD do que nos liberais da Iniciativa Liberal. E depois, por último e menos importante, temos o partido da extrema-direita portuguesa, que não tem qualquer tipo de ideia para além do ódio e da raiva, e de uma tentativa atabalhoada de copiar a propaganda que acabou por redundar nos movimentos do integralismo lusitano, nos movimentos do lusotropicalismo e nas construções sociais que fizeram o fascismo português, que depois são fundamentais na ditadura portuguesa. E aí se junta uma ideia de partido de protesto pura e dura, protesto contra o estado de coisas, protesto contra a modernidade, uma espécie de herança de Mestre, se alguma pessoa do Chega soubesse quem é que era o Mestre, que fazem do Chega um partido popular junto de pessoas que até aqui podiam não ser politizados. E pronto, e para mim a direita portuguesa seria isto. Bem, então conseguimos aqui já ver uma forte tendência aqui, não é, Joana? Então, ok, e vocês se enquadram dentro de algum partido? Já vi que o JMS está ali um pouco... Não disse nada, que eu não disse absolutamente nada. Disseste que eras muito complexo, então nos explique a sua complexidade. No sentido em que, obviamente, que, infelizmente, na minha perspectiva, infelizmente, estamos temos um sistema político, dependendo dos sítios para onde elegemos pessoas, não é a mesma coisa ser o Presidente da Câmara Municipal, ou a Primeira-Ministra, ou o Presidente, o que seja, não tem os mesmos poderes, mas ainda assim é um sistema que passa por muitos poderes individuais de quem ganha as eleições, da pessoa que ganha as eleições. Ou seja, isto tudo para dizer, depende de quem é o candidato ou a candidata. Isto no sentido em que, enquanto para a Assembleia da República estamos a eleger deputados e não o Primeiro-Ministro, isso é uma coisa importante de relembrar, a verdade é que para outros cargos, como um cargo presidencial, aí já estamos a eleger um candidato ou candidata. Portanto, acho que para uma pessoa
que não é militante de nenhum partido como eu, é um bocadinho difícil enquadrar-me em qualquer partido. Agora, obviamente que depois do que eu digo, se eu me considero uma pessoa que se enquadra mais na filosofia da esquerda e se considero que o PS não é de esquerda pela questão do elitismo, não vou votar no PS certamente, e vou ser sincero, eu mais facilmente votava, por exemplo, isto vai ficar gravado, mais facilmente votava, por exemplo, numas presidenciais, eventualmente em determinados candidatos do PSD, do que no PS. Mas por outro lado, mais facilmente vou votar num PC ou num bloco de esquerda, dependendo das propostas com que vão, ou mesmo no LIVRE, do que no PSD e no PS, se é que isto faz sentido. O que eu quero dizer é, depende do tipo de candidato ou candidata que temos. E depois cada um de nós dá mais importância a isto, sendo direita ou esquerda, a certas questões. Eu se calhar vou confiar numa pessoa que seja mais progressista, uma pessoa mais progressista socialmente, do que uma pessoa que seja muito conservadora e muito nacionalista, aquele mau nacionalismo que fomos falando do isotropicalismo, ainda que concorde mais com essa pessoa a nível económico do que com a outra pessoa. Não sei, depois cada um de nós tem a sua. No fundo, isto tudo se reduz a um equilíbrio entre ideologia e o que nós consideramos ser a filosofia que achamos melhor para a sociedade e o nosso instinto. E a parte do nosso instinto, no fundo, o que eu estou a tentar explicar é o meu instinto, que é uma coisa que se calhar amanhã muda, mas que vai estar sempre dentro desta baliza que eu acabei de dizer. Muito bem, e tu, Jané? A minha resposta é relativamente mais simples e está aqui, não é? Eu sou militante do Partido Social Democrático. Propaganda política aqui. A minha identificação política está clara, não é? Vou realçar que este canal é a partidário. Doutor Rui Rio, você aqui. Dentro disto, claro que tenho alas, não é? Eu não sou muito favorável à minha ala mais liberal estar normalmente aliada com os conservadores. Também não sou particularmente favorável à ala centrista estar aliada com a malta menos ideológica e mais à procura do poder pelo poder. Idealmente haveria uma aliança entre os dois. Por razões muitas vezes pessoais isso não é possível. Mas acho que os partidos grandes são precisamente para isso, para as pessoas se sentirem representadas na sua pequena facção e lutarem para que ela tenha o máximo de influência possível, porque no fundo são eles que vão produzir governos e propostas políticas que vão alterar o país, e os partidos mais pequenos poderão eventualmente influenciar num momento ou noutro, mas não com a mesma facilidade e da mesma maneira que alguém num partido grande de poder, porque os partidos grandes de poder estão feitos para isso, estão organizados pelo território, estão preparados do ponto de vista das pessoas que têm para governar para isso. E eu sinto-me mais confortável com isso, sou uma pessoa muito prática neste aspecto. Há vários partidos onde eu podia estar confortável com a minha ideologia social-liberal, eventualmente até no PS. Acho que o PS tem demasiados vícios de poder para eu, neste momento, poder ser considerado alguma vez votar no PS, mas acho que até pelo meu social-liberalismo até a certa altura poder estar ali próximo da social-democracia, até acho que podia eventualmente algum dia votar no LIVRE. Acho que dependendo do líder do CDS também poderia aproximar-me do CDS, na Iniciativa Liberal idem. Portanto, o meu espectro é grande do ponto de vista de ter partidos que sejam reformistas e que produzam reformas que eu acho que seriam boas para o país. Elas podem ser mais de esquerda, mais de direita, desde que eu acho que abane qualquer coisa de fundamental, porque como está, não me parece estar particularmente satisfatório, e gostava de ver opções realistas de alteração do país. Acho que tanto o LIVRE como a Iniciativa Liberal apresentam planos realistas para o país em que eu podia rever mais ou menos. Não totalmente, e por isso prefiro o meu cantinho do PSD, mas isto para dizer que a militância não me torna fixo do ponto de vista político. Vou só acrescentar uma coisa, só dizer que, ou seja, nota-se muito também que temos que ter o fator de classe na divisão dos partidos portugueses, ou seja, nós estamos aqui a falar da questão de filosofia como se cada um de nós caísse no meio do mundo e absorvêssemos informação, lêssemos Marx e Hayek e Adam Smith e chegássemos à nossa própria formulação ideológica, e aí depois de termos passado por estes anos tipo de véu invisível ou o que seja, chegamos a um ponto em que se escolhemos. Obviamente que não, e obviamente que há uma certa homogeneidade
de classe e de meios em cada partido. Eu gostava de argumentar um bocadinho a favor do meu avô invisível, na medida em que eu tive muito tempo sem ter amigos quase nenhuns. Portanto, não, mas tu, apesar de tudo, ou seja, obviamente que há exceções, assim como é o que eu ia dizer, tipo, ou seja, há certos partidos, por exemplo, o PSD é um partido que tem uma grande diversidade de meios sociais, ainda que haja uma certa homogeneidade em relação às capacidades financeiras, ainda que seja um partido que tem muita gente em muitos pontos diferentes do país. O João há de saber explicar isso melhor que eu, mas por outro lado, por exemplo, o Bloco de Esquerda se calhar vai ser um meio mais urbano, mas mais progressista. O PCP, tendencialmente, pelo menos em fase anterior, mais de classe trabalhadora. O que eu quero dizer é possível que haja exceções no meio disto tudo. É possível que haja, e há muitas exceções. Há muita gente que não é de classe alta e que vai para o CDS, e há muita gente que não é de classe trabalhadora que vai para o PCP. Mas estas são exceções ainda. E o que eu quero dizer é que, pronto, é mais para pensarmos um bocadinho que isto não é só filosofia política e que, no fundo, as pessoas são mais ou menos canalizadas tendo em conta o sítio onde nascem e o sítio onde crescem para um determinado partido, ou pelo menos para um raio de partidos, um raio de determinado partidos. O que o João está a dizer é que eu só apoio partidos burgueses, basicamente. Não posso estar a dizer montes de coisas. Será que as pessoas estão a interpretar isso dessa forma? Deixem nos comentários como é que interpretaram este ataque pessoal. Pronto, e volto a fazer aqui o apelo, que é, se você aí de casa tiver uma opinião diferente, né, de algum tema que a gente falou aqui, deixe nos comentários. Política, como eu falei no outro vídeo, é um exercício, não se aprende do dia para a noite, esse é o objetivo dessa série também, e claro que as pessoas têm opiniões diferentes, por isso que eu trouxe duas pessoas que eu considero, então, que tem aqui algumas divergências, e poderiam dar umas visões, duas visões mais diversificadas, mas coloquem aqui nos comentários, agradecemos. E, claro, votem, não é, nas legislativas, é dia 30 de janeiro, não é, daqui a um mês. Portanto, agora já não há desculpas, que vocês não sabem, dos partidos assim, pesquisem ainda mais, vejam as medidas de cada partido. Garotos, obrigada por terem aceitado e fazer aqui o vídeo. Obrigado, nós. Eu gostava só de deixar gravado, esqueci-me de deixar isso gravado, que quem me fez militante do PSD foi o João. Portanto, é verdade. Tudo o que vocês ouviram aqui tem de ser... Fica gravado com essa nuance. Sério? E eu vou deixar a nuance de que eu me encaixava na ala dos sociais-democratas que acreditavam que o PSD ainda podia ser algo do partido trabalhista e clássico e social-democrata que era na sua fundação. Eu fiz o exercício mal, eu comecei a ler os textos antigos em vez de começar a ler os textos recentes e depois a coisa. Mas pronto, eu era militante quando o João se tornou militante e eu deixei de ser militante, porque já não fazia sentido. É sobre isso? É sobre mudando de ideias, de opiniões? Não é um percurso assim tão pouco comum. Devo dizer que já conheci bastante pessoas pelo caminho. E ao contrário também, pessoas do PS que foram parar ao CDS, enfim. É muito bom, às vezes, mudando de partido, ou não se enquadrar em qualquer partido. Acho que o pessoal tem essa mania de achar que o pessoal tem que estar dentro de um partido e dentro de uma bolha. E muitas vezes pode não concordar, ter as suas ideias e não ter nenhum partido naquela altura em que se enquadre, pronto, e tá tudo bem. E é sobre isso. Exato. Olha, Jojos, muito obrigada. Tinham dito que se eu chamasse de Jojos, vocês não vinham, portanto agora Adorei. não posso. Se você está assistindo, não se esqueça de conferir o crônico e o parágrafo, está aqui na descrição. Obrigada, garotos. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem com os amigos e até o próximo vídeo.